Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre o filo dos anelídeos. Então, se você quer conhecer mais sobre esse grupo e suas características, fica aí e segue o fio. Meus queridos, minhas queridas, vamos conhecer agora mais sobre o grupo dos anelídeos. Esse filo ele possui entre 16.500 e 17.000 espécies já descritas, mas claro, existe muito mais, só que não descobrimos ainda. Esses organismos, eles são de ambientes aquáticos ou ambientes úmidos, ou seja, eles são organismos que não toleram ambientes secos, devido à sua pele, que perde muita água para o meio ambiente. Por isso, é importante que esse organismo esteja em ambiente seco ou em ambiente úmido ou molhado. Um exemplo, a sanguessuga. Você nunca vai ver por aí uma sanguessuga em um ambiente que não seja pelo menos úmido. Ou muito menos uma minhoca andando numa areia seca. Não vai ver uma minhoca, por exemplo, andando no deserto. Claro, ela quer ambientes úmidos, ela vai procurar ambientes úmidos ou aquáticos. Esses organismos, eles são segmentados. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o primeiro grupo onde aparece a segmentação, que se mantém posteriormente no grupo dos artrópodes, conteúdo para a próxima aula. Mas o que seria, professor, esse corpo segmentado? Veja, ó, que essa minhoca, por exemplo, ela tem o corpo formado por várias plaquinhas, onde cada plaquinha dessa é um segmento. Não só a minhoca, como por exemplo aqui, ó, o nereide, veja aqui o corpinho dele com vários segmentos. Ou a sanguessuga, que ainda que seja menor, mas você vê aqui, ó, os segmentos também nesse organismo. Então, todos os organismos desse filo, eles têm o corpo segmentados. E claro, assim como vimos nos moluscos, esses organismos aqui também são celomados, ou seja, a cavidade corporal que está aqui, ela é toda revestida pela mesoderme. Então, veja que o celoma aqui, que não é um pseudoceloma, e sim um celoma propriamente dito. Então, esse celoma, ele tem a função de suspender os órgãos internos, claro, e ele também atua dando sustentação ao corpo desse organismo, uma vez que eles também não têm nenhum tipo de esqueleto, nenhuma estrutura que os protegem de várias coisas, de ataques ou mesmo choques mecânicos, enfim, eles não possuem esse esqueleto externo ou interno. Então, esses organismos, eles podem ser classificados em três grupos: os poliquetos, os oligoquetos e os hirudíneos. Poli quer dizer o quê? Muito. Oligo, pouco. Mas o que é que tem muito aqui no nereide e pouco na minhoca? Justamente, ó, essas cerdas. O que são cerdas? São estruturas formadas por quitina. Professor, estou quase lembrado o que é quitina. Quitina é um açúcar que, na sua estrutura, sendo polipeptídeo, ele tem uma estrutura forte, rígida, que permite, por exemplo, a formação de estruturas que, inclusive, permitem a locomoção desses organismos. Então, veja que o poliqueto, ele tem parápodes. O que são, professor, parápodes? São essas estruturas de quitina, certo? De onde cada cerda, veja aqui, onde cada tagma, cada plaquinha dessa tem as suas parápodes. Então, veja aqui, ele tem um par por cada um dos seus tagmas. Então, aqui nós chamamos de parápodes. Já nas minhocas,
como não são tão desenvolvidas assim e estão em menor quantidade, vamos chamar então de cerdas. E não é obrigatoriamente 2 por segmento, porque por aqui, ó, aqui nós temos mais de 2 por segmento, mas claro, são muito menores, muito menos desenvolvidas. Então, as parápodes são mais desenvolvidas e são 2 por par, 2 por segmento, desculpa, e as cerdas, que têm, claro, a mesma constituição, mas são menores e podem ter mais de 2 por par. Os poliquetos, eles têm a cabeça desenvolvida, com órgãos importantes para, por exemplo, a caça, enfim. Tem também antenas, que é formada através das cerdas também. Alguns têm olhos, enfim. A sua principal origem, o seu principal ambiente é um ambiente marinho. Então, esses organismos aqui geralmente vivem dentro do mar ou mesmo, em geral, dentro da água. Também pode aparecer em rios, mas principalmente ambiente marinho. Oligoquetos, oligopouco, então tem poucas cerdas. Exemplo, a minhoquinha. A minhoca é um organismo fantástico, fundamental para nutrição do solo. Por quê? Porque a minhoca, ela se alimenta de organismos, de compostos orgânicos, que estão presentes no solo, e ela, ao digeri-los, libera uma substância chamada de humus, que é muito nutritiva para as plantas, muito nutritiva para o solo. Por isso que um solo rico em minhocas é aquele solo escuro, é aquele solo úmido, justamente por isso, porque a própria minhoca libera o humus que permite esse processo. E aqui nós temos os hirudíneos, e eles não têm cerdas, como por exemplo a sanguessuga, que também se encontra principalmente em locais úmidos ou com água. É justamente passando por uma poça de água em um pântano que você vai ter, por exemplo, contato com esse organismo. E a sua história é muito interessante porque a sanguessuga já foi muito utilizada na medicina em uma técnica chamada sangria, que consistia em nada mais do que tirar o sangue em um local onde estava acumulado, em um edema, por exemplo. Então o médico ia lá, colocava a sanguessuga e ela, claro, se alimentava do sangue nesse local, assim retirando, assim sugando esse sangue, tá bom? Então vamos agora conhecer alguns sistemas dos anelídeos. Então, eles têm o digestório completo, quer dizer o quê? Começa na boca e termina no ânus. Então vejam aqui, ó, que se inicia a digestão na boca, é onde ele ingere o alimento, passa pela faringe e pelo esôfago. Então aqui já começa uma pré-digestão. O alimento ele fica armazenado no papo. É como se fosse uma estrutura que guarda lá o alimento. Logo depois do papo ele vai para a moela. E a moela tem a função mesmo de moer, de realmente quebrar ainda mais esse alimento. Da moela ele chega no intestino e lá ele é absorvido para todo o corpo do animal. E aquilo que não foi absorvido e que sobrou, ele vai sair pelo ânus. Então esses organismos podem ser herbívoros, ou seja, se alimentam de plantas, podem se alimentar de outros animais, nesse caso carnívoros, ou podem ser hematófagos, como por exemplo a sanguessuga que se alimenta de sangue. Reprodução. Os poliquetos, aqueles lá que são cheios de parápodes, eles são dioicos, ou seja, tem um do sexo masculino e tem um do sexo feminino. A reprodução é externa, ou seja, não há fecundação, não há a entrada do órgão masculino na fêmea. E claro, a reprodução é indireta. Por quê? Porque antes de ser formado o adulto nos poliquetos, eles formam uma larva chamada tracófora. Então, por isso, eles têm desenvolvimento indireto. Por quê? Porque forma larva. Não nasce já com a característica de um adulto, e sim com o estágio larval. Por isso é desenvolvimento indireto. Já os oligoquetos e os hirudíneos, que participam a minhoca e a sanguessuga, eles são monóicos. Ou seja, o mesmo indivíduo ele possui
tanto o órgão masculino quanto feminino, ou seja, são hermafroditas. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem estágio larval. É a mesma coisa como vimos nos gastrópodes. Vamos lá. Terá, então, um indivíduo nessa posição. Está aqui uma minhoca, por exemplo. E aqui nós temos outra minhoca. Então, cada minhoca vai fecundar a outra minhoca. Aqui está a cabeça da amarela, então está aqui o seu órgão reprodutor, ele insere na minhoca. E da mesma forma aqui, ó, tá aqui a vermelha, ela vai inserir seu órgão reprodutor na outra minhoquinha. Dessa forma, as duas, ao final do sexo, da troca de gameta, estarão cheias de filhotes, ou seja, elas poderão formar várias novas minhocas. Então veja aqui, ó, que eles são hermafroditas. Tem a parte, observem aqui, masculina, tá aqui os testículos. Aqui, ó, é a ampliação dessa imagem aqui. Os testículos, eles têm aqui uma vesícula seminal, e essa vesícula seminal, ela carrega ela libera sêmen, na verdade, e ele é carregado pelo duto espermático, até chegar no orifício copulatório, onde ele vai inserir os seus espermatozoides no outro organismo. E da mesma forma que ele tem o órgão masculino, ele também tem, ó, óvulo, ou seja, ao mesmo tempo que ele libera os seus espermatozoides, ele também recebe espermatozoides de outra minhoca. Dessa forma, no final do processo, as duas estarão grávidas, as duas estarão cheias de filhotes, podendo assim terem serem formadas várias novas minhocas. Então, ó, o local de reprodução é aqui, ó, nessa região chamada clitelo. Tá aqui, ó. Depois que acontece a fecundação, que é justamente onde está o poro masculino, veja aqui, e após esse ponto da reprodução, o que acontece? Esse clitelo também pode ser evidenciado aqui, ó. Após a reprodução, nesse clitelo se forma uma bolsa, como se fosse uma membrana, e ela vai meio que escorregar até aqui próximo ao ânus. Depois é liberado um saquinho, que tu chama de casulo, com várias minhocas muito pequenas, que vão se desenvolver e depois formar minhocas adultas, tá bom? Por que é direto? Porque essas minhocas já têm a constituição de uma minhoca adulta, precisando só crescer, não há uma transformação a mais, entendem? Não há uma larva, não há um estágio diferente. Por exemplo, a borboleta. A borboleta, ela quando é gerada, não é gerada logo borboleta. Primeiro lagarto, então veja que tem uma diferença. Aqui não tem diferença. Aqui é só como se fosse uma minhoca muito menor, tá bom? Por isso que o desenvolvimento é direto. Circulatório. Eles têm circulação fechada, ou seja, o sangue desse organismo sempre está dentro de vasos, artérias, capilares ou mesmo dos corações. Sim, dos corações. Ele tem vários corações, ó, que parecem mesmo tubos. E esses corações que ficam aqui na parte mais anterior do organismo, próxima à cabeça, é justamente responsável pela circulação desse sangue. Eles têm como molécula para carregar o oxigênio a hemoglobina, assim como a gente, só que eles não têm hemácias. O que é hemácia? É aquela célula do sangue que é anucleada, que deixa nosso sangue vermelho, inclusive. Eles não têm hemácia, por isso que eles não têm sangue, por exemplo, da cor vermelha. Então veja aqui, ó, que esses organismos eles vão ter aqui
esses corações que parecem mais tubos que permitem mandar o seu sangue para todo o corpo. E aqui nós temos novamente o clitelo, que é a estrutura reprodutiva que eu mostrei para vocês anteriormente. Respiração. A respiração ela é branquial para indivíduos que estão em ambiente aquático e é cutânea para indivíduos que estão na terra, como por exemplo minhocas. Então, branquial, indivíduo aquático, e cutânea para indivíduos que estão na terra, como por exemplo minhocas. Excretor. Eles excretam os seus compostos? Sim. Eles têm em cada um dos seus segmentos um nefróstoma. O que é isso, professor? É um funil ciliado. É como se fosse uma estrutura mais ou menos assim. Está aqui a abertura do funil. Ele tem alguns cílios, que eu estou aqui tentando representar. E aqui nós temos, por exemplo, esse funil, certo? Que vai levar esse composto que ele quer eliminar até os poros excretores. Então, veja, ele tanto tem o funil ciliado, quanto tem o poro excretor. Por aqui vai entrar aquilo que tem que ser filtrado. Então, veja que está entrando por aqui, pelo funil. E ele vai sair diretamente pelo poro para fora do corpo do indivíduo. Certo? E o sistema nervoso? Esse organismo tem? Com certeza ele tem. E ele é formado por um par de gânglios cerebrais. Então, aqui são 2 gânglios cerebrais que eles possuem, que é a parte central. E a partir dele sai um cordão nervoso que fica na parte ventral, ou seja, na parte que é mais próxima ao chão. E eles vão passando por todo o indivíduo, mandando impulsos nervosos responsáveis por sentir o ambiente, bem como pela sua movimentação. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero muito que tenha gostado e até a próxima videoaula.